Pai do Senhor, igreja, pode tomar os assentos. Bom estar aqui na casa de Deus. Eu queria ler um versículo da Bíblia que está em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Bom é estarmos hoje aqui na casa de Deus, né? Tantos que não puderam estar hoje aqui. 1 Coríntios 9, 24 e 25, que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, porém nós, uma incorruptível. Até aqui. Eu queria falar em poucos minutos para vocês sobre a corrida cristã. E é certo que Deus tem uma proposta para cada um de nós nessa corrida. A gente não pode retroceder, a gente não pode ficar parado e a gente também não pode só caminhar. Deus, Ele quer que a gente corra. E essa semana eu até saí para correr literalmente no bairro. Saí de casa com o propósito de correr e até certo ponto e voltar. Creio que não, digo para vocês que não foi muito fácil aquela corrida. A gente não está acostumado. E eu quero também ler um versículo aqui que está em Hebreus, eu já vou ler aqui, capítulo 12, que diz assim: Portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e peso e pecado, que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, eu queria falar aqui para vocês sobre 5 dicas para nos mantermos firmes nessa corrida. Primeira dica que eu queria falar para vocês: veja as nuvens de testemunha ao seu redor. Ali em Hebreus 12 a gente percebe que teve vários heróis da fé que cumpriram completamente sua carreira. Eles começaram a corrida e terminaram. Eles serviram como exemplo para nós. Aqui na igreja a gente pode perceber várias pessoas que começaram a carreira. Uns começaram agora, outros já começaram há mais tempo. Uns já estão até meio cansados de correr, mas estão aí correndo ainda, caminhando para a glória. E a gente pega essas pessoas como exemplo. Uma vez, quando eu morava lá no meio do mato, eu fui abrir a porta de casa para saber se eu ia no culto ou não. Faltava uma hora para o culto, estava muito frio. Eu estava naquela dúvida, e quando eu abri a porta assim, eu vi uma velhinha, bem velhinha assim, andando na estrada com dificuldade, um cachecol enrolado no pescoço, quase tampando o rosto, indo para a igreja. Aí eu pensei comigo, eu não vou perder para aquela velhinha, eu vou para a igreja, né? Aquela velhinha, ela me influenciou a eu correr. Ela foi um exemplo para mim. Então, o primeiro exemplo, a gente tem que olhar para nossas testemunhas ao nosso redor. Segundo exemplo, segunda dica, aliás, se desembaraça de todo o peso. O que eu queria dizer para vocês? Não há pessoas na igreja extraordinárias. O que existem são pessoas que se desembaraçam desse peso com mais facilidade. O que seria esse peso? Vou dar um exemplo para vocês. Os atletas olímpicos, quando eles vão correr, eles treinam com pesos no tornozelo e com roupas pesadas. O que acontece? Na hora da corrida de verdade, eles tiram aqueles pesos e colocam uma roupa bem leve, para poder correr com toda a facilidade e realmente a vitória vem bem mais fácil. Então, o que acontece? Esses pesos que nos atrapalham, às vezes não chega a ser um pecado. Mas vamos dar um exemplo para vocês. A internet, a TV, o trabalho, o namoro, quando isso acaba tomando o nosso tempo excessivamente, aquele tempo que seria para Deus, ele começa a ocupar demais, já começa a se tornar um peso para a nossa caminhada, já começa a atrapalhar. Então, se a gente começar a correr, já está difícil. Se a gente começar a correr com mais peso em cima da gente, fica mais difícil ainda. Segunda dica. Terceira dica, seja perseverante. Então, essa aqui também é difícil. Um atleta olímpico, quando ele vai correr, ele sente terríveis dores nos músculos. O que faz ele permanecer correndo é o ideal dele de querer vencer. E quando eu fui correr lá no bairro, quando eu passei a primeira curva, eu confesso para vocês que já deu vontade de parar. A mente começa a mandar mensagem pro corpo: tu tá muito gordo, é muito x-salada, pizza, tu não vai conseguir ir lá onde é que tu quer e voltar correndo. E a gente tem que perseverar com aquele objetivo. Meu objetivo era chegar em casa depois. E eu consegui, eu fui até onde eu queria, eu voltei. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um peso de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são passageiras, as que se não veem são eternas.
o apóstolo Paulo está falando que essa leve e momentânea tribulação que eu estou passando, de ser apedrejado, dado como morto, caluniado, essa coisinha leve que eu estou passando, ela não é nada comparada ao peso da glória que eu vou ter quando chegar no céu. Tanto que ele fala no versículo 8 e 9 ali: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. No 14 ele vai dizer assim: sabendo que o que ressuscitou Jesus Cristo também vai me ressuscitar, e um dia eu vou estar juntamente com ele. Então o apóstolo Paulo ele dá esse exemplo para nós, para a gente não desanimar. A quarta dica que eu tenho que dar para vocês: olhe para o autor e consumador da nossa fé. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo foi um camarada que no começo da carreira dele, ele corria muito bem. Só que ele corria com o objetivo errado. Ele corria perseguindo os cristãos. Até que ele teve um encontro com Deus e aquele objetivo de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E ele teve um objetivo diferente. Foi um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Quinta e última dica que eu queria dar para vocês: Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, né? Ele foi aquele que cumpriu toda a carreira que o Pai tinha dado para ele. Aleluia. A quinta dica que eu quero dar para vocês é: não pare de correr. Eu me lembro de um dia que eu fui numa festa de mocidade na igreja Betel, e aquele dia a pregação falou muito comigo. Não é porque quem estava pregando era uma moça de 25 anos solteira, loira, de olhos azuis, mas é porque a mensagem que ela trouxe foi uma mensagem muito edificante para a minha vida. E por que eu falei isso? Terminou o culto, ela trouxe uma mensagem sobre o rei Davi. Culto de jovens falar sobre o rei Davi, a gente está acostumado, mas a mensagem dela foi diferente. A gente foi para o X-Salada, a gente conversou no X-Salada, fomos para a pracinha do congresso. Chegou na pracinha do congresso, sentei lá do lado dela no banco lá e a gente começou a conversar. E daí eu comecei a conversar com ela como é que era a vida dela. Ela falou que ela morava do lado da igreja, a agenda dela quem fazia era o pastor presidente dela, ela ia pregar onde o pastor denominava que ela ia pregar. Ela tinha uma vida totalmente, ela corria totalmente voltada para o evangelho, a corrida que ela fazia. Eu fiquei com vergonha de dizer o que eu fazia e dizer que eu era crente do lado dela, porque ela se voltava totalmente para o evangelho. E por que eu digo para vocês não parar de correr? Porque a gente não sabe quando vai terminar essa carreira. Ou Jesus vem, ou a gente vai de encontro a ele. Passou um ano, aquela moça teve um acidente e aprove de Deus levar ela para a glória. E ela estava correndo, e ela fazia um trabalho muito bom para o Senhor Jesus. Então eu queria dizer para vocês: não parem de correr, porque a gente não sabe quando que Jesus vai voltar, quando a gente vai encontrar ele. E era essa palavra que eu queria entregar para vocês, em nome de Jesus.